Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, quarta-feira, meio de semana, né? Eu quero desejar a todos um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Amados, eu desejo hoje falar um pouquinho sobre preocupações da vida, né? A gente sabe que a palavra de Deus nos diz para não andarmos preocupados, é verdade, né? Mas de certa forma, eu creio que pela nossa fraqueza humana, parece que a intensidade dos dias que vivemos tem sido tão grande que quase que é impossível, né? Não andar no mínimo tenso, né? Eu já percebi que nem é tanto por nossos problemas, às vezes pelas notícias locais. Eu inclusive, estou evitando ver noticiário pela manhã, enfim, noticiários da televisão, porque tem muita notícia ruim, né? Notícias do mundo, iminência de guerra, violência, corrupção por parte daqueles que deveriam zelar pela honestidade, pela saúde mundial, né? Que agora, de novo, está, né, numa outra iminência de pandemia, né? Enfim. E, ultimamente, o Senhor tem me ensinado muito sobre combater eficazmente as preocupações, né? Por meio da fé e da meditação da sua palavra. Não tem outro caminho, né? Então, é um processo, queridos, de aprendizagem e que eu continuo aprendendo, né? E progredindo nessa área. Mas eu tenho continuado a buscar bastante e feito progresso, né? O suficiente para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Em primeiro lugar, o melhor antídoto para a preocupação é meditar na palavra de Deus, né? Isso aí sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvidas disso. Então, quando eu pego a Bíblia para meditar, eu tenho assim uma sensação, né? Verdadeiramente sou transportado. É como se eu tivesse sido transportado e mergulhado para uma dimensão diferente. Uma dimensão de paz, uma dimensão de acolhimento, né? Uma dimensão de conforto. E eu sempre soube, né, em teoria, né, mas finalmente eu me empenhei mais em colocar em prática de forma mais consistente, né, esse tipo de processo espiritual, né, porque o que acontece a agitação é no nosso homem interior, né? Então, os resultados têm sido fantásticos, principalmente em termos de maior paz de espírito e coração, né? Mesmo em situações em que outras ocasiões me deixariam preocupadíssimo, né? Eu tive que aceitar completamente que a preocupação não faz parte do plano de Deus para mim, né? E que não me beneficia de forma alguma. É por isso que Jesus disse, né, que nós não deveríamos nos preocupar, porque nós não podemos acrescentar um côvado da nossa estatura, né? Então, a preocupação, ela produz ansiedade, né? E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É claro que existem várias coisas que causam medo e preocupação, como eu disse, mas nesta mensagem de hoje eu quero focar a questão de se preocupar com o que não compõe a nossa vida diretamente, né? Ou seja, com aquilo que está, vamos dizer assim, circulando, orbitando, né, à nossa volta, mas não nos diz diretamente respeito, né? Apesar de que ainda eu estar aprendendo, né, a aplicar esse método, né, em tipo de situações diferentes, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui, né? Uma ideia errada, por exemplo, que eu tinha, é que me preocupar com alguém seria sinal de que eu me interesso pela pessoa, de que eu a amo, né?
E não me preocupar é o inverso, né? Indicaria falta de interesse, falta de amor, né? E isso acontece ou aconteceu muito comigo, né? Com as vidas que vêm e vão na minha caminhada ministerial, né? Eu agora vejo que essa ideia pode ser usada pelo inimigo para me fazer cair na armadilha da preocupação, da ansiedade, né? E até mesmo da autocondenação. Então, mesmo que nós devamos definitivamente não nos preocupar, né, também devemos entender que tipo de pensamento nós devemos ter nessa questão, né, e fazer o melhor que pudermos para cuidar deles ou cuidar das pessoas sem se preocupar, né, porque isso não é o caminho, não é verdade? Então, nós devemos entregá-las em oração a Deus, permanecer firmes na Sua palavra, né? E isso vai nos dar fé e paz interior em qualquer situação, né? Eu estou percebendo que a preocupação é basicamente um interesse imposto, né? Não sincero, não é preciso lembrar e acreditar nas palavras do Salmo 138, quando diz que o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, né? Então é o Senhor que faz todas as coisas. Eu descobri que esse tipo de preocupação não oferece solução alguma e muito menos ameniza a situação do mundo, né? Claro que eu desejo, né, como o Senhor, que todos em todos os lugares se arrependam e creiam no Evangelho, mas eu devo descansar de me desgastar em preocupação, porque a mim me compete apenas pregar a palavra e acolher em amor, né? E não trazer a responsabilidade de conversão das pessoas para a minha vida, né? Mas quando eu opto por me concentrar na palavra de Deus e aceitar sua paz, fica mais fácil, né? Tanto ouvir a voz de Deus, como também receber o seu discernimento sobre o meu papel para ajudar as pessoas a resolver situações, mesmo que seja apenas apoiá-las em oração, né? Então, é um fato, é uma experiência pessoal, né? Algo que eu tenho aprendido no Senhor. Outra maneira importante de combater a preocupação é tornar meus pensamentos cativos na palavra de Deus, né? Paulo diz em 2 Coríntios 10 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Então, levar meus pensamentos cativos à obediência de Cristo significa me recusar a deixar a preocupação dominar a minha mente, não é verdade? Então, não é condicional, nada de ficar imaginando possibilidades das coisas ficarem piores do que estão, né? De você não estar cumprindo o seu papel, de você estar negligenciando o seu ministério. Olha, não é verdade. As pessoas têm responsabilidade de livre-arbítrio, né? É escolher permanecer na palavra e nas promessas de Deus. Olha, eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tive no ano de 2019. Eu enfrentei uma situação que me deu a oportunidade de colocar em prática o que eu estou compartilhando, né? Foi no início da pandemia, né, do Covid, que minha esposa enfrentou um câncer, né? Depois dessas questões de saúde, veio a pandemia logo em seguida e ela teve que fazer tratamento quimioterápico e os filhos, e nem ninguém, amigos próximos, podiam nos ajudar. Quando nós ficamos sabendo, logo vieram 1001 pensamentos de preocupação. E se ela contraísse Covid nesse processo, né? Quando eu ia ao mercado, né, eu fazia uma verdadeira operação de desinfecção. Até os tapetes do carro eu higienizava, preocupado, né, de trazer algum vírus para ela. Então não me saía da cabeça. Será que além do câncer ela vai ter um caso grave de Covid, né? Era uma morbidade, né? Ela pertencia a um grupo de risco e assim por diante, né? Mas logo me recompus e pensei no que eu tenho aprendido sobre a importância e o poder da palavra de Deus, né? Comecei então a ver a situação como oportunidade perfeita de colocar em ação e viver o que eu tenho aprendido e o que eu tenho seguido por fé. Eu também sabia
que qualquer que fosse a situação da minha esposa, né, precisaria de apoio durante esse período e ficar preocupado me impediria de ser forte, né, de ajudá-la. Então, além de orar muito por ela e com ela e pedir apoio de várias pessoas em oração, eu assumi a autoridade em Cristo e me recusei a permitir qualquer pensamento de preocupação e foquei na minha mente nas Escrituras, né? Isso me encheu de paz, de determinação para vencer essa batalha e nós vencemos, graças a Deus. Passou o tempo, acabou a pandemia, terminou o tratamento e ela está bem para a glória de Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, Deus não quer que nós vivamos preocupados e com medo. Nós podemos confiar nele e em sua palavra, né? Todos os dias, sem exceção. Decididamente, há dia em que me saio melhor nesse quesito. Mas Deus está me ajudando, né, a ter essa atitude de forma mais constante. E ele pode ajudar você também. Amém, queridos? Então eu desejo nessa quarta-feira que você descanse, aprenda a descansar em Deus, aprenda a confiar no Senhor. Entrega a Ele os teus caminhos, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Uma boa quarta-feira. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la, né? Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, porque é muito importante, toque no sininho e você receberá todos os dias essa mensagem. Amém, queridos? Uma boa quarta-feira para você. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.